Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo e o tema deste vídeo vai ser o que está passando, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, eu vou chamar a atenção para alguns temas que acontecem agora no nosso agora imediato, no nosso círculo próximo, né? Ou que seja aqui no Brasil e também no mundo. Este é um vídeo, então deixa eu ler esse meme, esse quadrinho aqui. Ei meninas, o que vocês estão assistindo? Estamos vendo a temporada 2020 da Terra. O bagulho tá doido. Então esse vai ser o foco. O que está acontecendo? É o que está passando. É o que passa. Esse é um vídeo que eu tenho em mente fazer. E já faz um tempinho que eu quero fazer. Porém, né? Eu não sei que abordagem dar a ele, né? Então, a princípio, estejam presentes e estejam conscientes. Eu vou discernir um pouco mais isso, né? Mas assim, por que não saber que abordagem? Porque o ser humano ele entra naquela zona de conforto. Então, tudo que vem perturbar aquela zona de conforto, que é desconhecido, ele tem aquilo como negativo, né? Então, se for focar nas coisas superficialmente que está acontecendo aqui, uh, acaba tendo um aspecto muito negativo, né? E tem coisas assim. A gente está num tempo de mudanças, né? E aquela coisa de separação de joio de trigo. Então, o inferno está subindo e o céu está descendo. Assim, de uma forma bem tosca de dizer. Né? Bem tosca e bem resumida, né? Embora a gente sabe que céu e inferno é uma forma mais para falar com crianças, né? E os adultos são crianças, né? Mas as pessoas aqui já desse canal sabem o que eu estou querendo me referir. O céu está descendo, o inferno está subindo. Né? E o que está acontecendo? A gente tem coisas umbralinas se manifestando, a gente tem costumes umbralinos, coisas que são vistas no astral inferior se manifestando, se tornando comum, coisa da sociedade, e as pessoas estão aceitando de bom grado, né? Coisas animalescas, né? Mas o céu também está se manifestando. Então a gente tem essas duas coisas acontecendo, né? Um, Ao meu entender também é uma coisa que facilita a separação do joio de trigo. Então as coisas ficam bem claras, bem explícitas, né? Para que as pessoas tomem ali do seu lado, né? Tomam ali a sua parte, né? Um, Esse é um tema assim, teria muita coisa para ser colocado, né? Então vai ser uma coisa resumida, eu vou colocar uma coisa assim, outra não, que eu lembrar, eu vou estar colocando aqui, sem tentar fazer um vídeo muito grande. Mas assim, qual que é o foco? Estejam presentes, estejam conscientes, né? Olhem ao seu redor, né? Nós estamos, né, passando, é uma temporada assim, a melhor temporada, né? Quando você está assistindo aquele filme, aquela arte lá que você gosta, na hora que chega um filme, por exemplo, na hora que chega naquela cena de ação que está acontecendo ali, o que faz? O que as pessoas fazem? Elas param, prendem ali a respiração, né? E ficam ali vidrada, focada naquele momento. Ou seja, ela não quer perder aquela cena, não quer perder aquela arte, né? E se perder, o que acontece quando no filme? O que você faz? Ah, volta aí, eu não vi. Então é fácil, é só ir lá, tudo, né? A gente não vai conseguir fazer isso com a nossa vida. Né? O que até dá para fazer, mas quem quer fazer? Né? Então, ou seja, é momento de estar presente. Né? A hora que tá ali o clima, se o bagulho tá doido, houve uma mudança. Né? Tava ali normalzinho, normalzinho, aí opa, deu uma sacolejada e as pessoas já, opa, opa. Né? É momento de estar presente, estar consciente. Né? Então, assim, não usem artifícios para fugir da realidade. Né? E a fuga que eu estou falando, por exemplo, é drogas. Né? Se a pessoa drogar, vai dar um entorpecimento na consciência dela e ela vai perder aquela cena. Né? Vai passar lá, o que aconteceu? Não vi. Eu tô olhando, tô me observando, tô até sendo meio teatral, né? Acho meio esquisito, até meio esquisito. Mas ok, né? Mas ajuda até a ilustrar. Estar presente, estar no agora, né? É uma coisa que a gente se perde, a gente repete, né? Mas é normal, nossa vida é repetição, né? O todo, assim, há ciclos,
É o fractal que vai se repetindo, né? Ciclos e ciclos, mas há ciclos menores e há ciclos maiores. Há ciclos, por exemplo, ciclo menor, dia e noite. A Terra girando, dia e noite, dia e noite. Dia e noite não assusta ninguém, né? Nos assustava quando era criancinhas. Por quê? Porque aquilo era novidade pra gente, né? Porém, adultos, a gente já passou por tantos ciclos, dia e noite, e vê que é como se fosse uma coisa só, né? Porém, o que não é novidade? Cíclicos mais longos, né, da Terra. Vamos colocar ciclos cósmicos, né? Por exemplo, a Terra ela tem ciclos de transformações, né? Em tempos ela passa por uma transformação, que ela se renova. Isso é novidade para nós. Nós nunca passamos por um desse como encarnação, mas como alma, sim, né? Então, se você quer um lugar seguro, vai para dentro de si, né? Não vá para drogas. Drogas que eu falo até as mais leves, álcool, essas coisas para esvairar a consciência, né? Não, você vai perder, né? Então é um momento de focar no agora, estar presente, estar consciente, estar com todas as suas antenas ativadas para estar percebendo o que está acontecendo, né? Em todos os níveis, níveis físicos, extrafísicos, consciência, né? Estar consciente do que está acontecendo no seu redor imediato, que é o que? O nosso Brasil. O que acontece aqui no Brasil? Será que estou consciente do que está acontecendo, né? Então é bom, né, estar olhando, estar observando, né? Porque aqui a coisa está muito louca ainda, né? Eu acho que esses ETs aqui estão assistindo o Brasil, né? Mas o mundo todo está assim, né? E assim, o que passa nesse momento que chama todo mundo a olhar num ponto só, né? Tem o Covid aí, né? A pandemia. Então tá todo mundo olhando nessa direção, né? Ahn, então a maioria das pessoas se sente que aquilo abalou a sua realidade, né? Porém, há povos que têm problemas muito maiores que eu acho que eles não nem estão dando importância a isso, né? Por exemplo, então nós temos que esse vídeo, um dos motivos de eu demorar para fazer, porque ele assume um aspecto negativo, né? Porque se a gente observar o nosso Brasil, por exemplo, né? Se você for falar o que está acontecendo aqui, a coisa assim é muito, né? É negativa, né? Mas assim, não no aspecto de do que está acontecendo, mas assim, como as pessoas estão reagindo a isso, né? Coisas tão claras, como as pessoas estão se permitindo ser enganadas com tanta facilidade, né? Eu assim, falando a verdade, eu esperava um pouco mais das pessoas. Eu achava que a humanidade estava no patamar tal, ela está muito mais abaixo do patamar que eu poderia imaginar como mínimo do que estava, né? E isso assim, normal, ok, né? Não tem problema. Mas assim, eu sinto de certa forma frustrado, decepcionado porque é tipo assim, eu imaginava uma humanidade que se a verdade aparecesse, ela entenderia. Não vai acontecer isso, né? Então eu entendo quando é dito das transformações que mais de um terço, né, coloca ali mais não sei quantas parte da população acaba indo para mundos inferiores, porque não entende a verdade, né? E começa a ficar clara aquela separação. E não é negativo isso, gente, porque cada animal tem a sua parte na natureza. E o ser humano é isso, né? Não o ser humano assim. A, essa, esse traje, né, propicia que vários tipos de animais, várias espécies usem esse traje. Não é que nem um animal ali que só tal energia vai usar, não. Essa traje vários, né? Então você vai ter várias tribos, várias ideologias, né? E vai ter umas mais familiares com essa. Vai ter aqueles seres, por exemplo, cães, a raça canina, que você adestra com muita facilidade. A boa parte da humanidade é assim, né? Vem os governantes, vem os manipuladores e bota aquela programação e pronto, né? Então, mesmo com a programação, eu achava que se você falasse assim, opa, acorda, a verdade é essa e mostrasse, as pessoas aceitariam. Não, isso não é bem assim. Então, por isso que há essa separação. E como eu estava falando, né, pra gente aqui, então pro mundo, né, eles estão olhando nessa direção e vê isso, o Covid como um grande problema. Mas aí, isso é o nosso redor imediato. Nós olhando as partes que nos toca. Né? Você sempre está naquela zona de conforto e de repente algo que vem muda a tua realidade. Então assim, acorda, esteja presente e acompanha isso. Né? Então olhando para um ponto de vista mais expansivo, por exemplo,
os países africanos que passam fome, os países que estão em guerra, que estão sendo invadidos para ter seus bens usurpados, né, por países que se passam por bonzinhos. Vamos lá para combater aquele problema, né? Então eles manipulam com muita facilidade, né, se passando por bons, quando na verdade estão roubando e saqueando, né, e combatendo o que é contra eles, né? Então as pessoas falam de Cuba, mas Cuba é isso, tem ditador. Cara, ela tá desde 50 ou 60 sobre uma pressão que não deixa o país se desenvolver, né? Então, por exemplo, se você consegue terras, né, e muitas pessoas vão para suas terras, só que lá você vai ser o governo. Então eu falo, aqui eu vou colocar um governo igualitário, né? Vai ser tudo de todos. O que vai acontecer? Vão vir forças estrangeiras e vai falar, não, vocês não vão fazer isso. Aconteceu aí com o Antônio Conselheiro, que era visto como, caramba, agora eu esqueci o nome do cara, né? É Guerra de Canudos, é referente a isso daí. Eu esqueci como ele era chamado. Era conselheiro. Então assim, o cara era o Messias, meu. O cara, ele fez isso. Ele fez o bagulho dar certo, né? Porém, mataram o cara. Invadiram, mataram o cara, inventaram alguns problemas. Ou seja, ele inventa algum problema, invade e fala, não, isso não é permitido. Porque se você fizer isso, o resto do mundo vai ver que isso dá certo. E as pessoas vão querer isso. E nós, que somos os líderes, que somos os parasitas, vamos perder o nosso gado, né? Então, qualquer lugar que começa algo assim, ele se infiltra e faz dar errado. E se aquele cara que está lá resiste, aquilo é invadido e causa um monte de problema e vai ter e vai ser passado daquilo uma imagem ruim para o mundo. Então, um país que está sendo fechado, colocado na berlinda e só entra e sai o que eles querem, controladores de fora, mesmo assim o país sobrevive. Imagina se sem essas correntes estrangeiras. Então a coisa seria outra, né? Mas aí eles justificam para o mundo, mas aí eles vão ver a bomba atômica e vai explodir todos nós. Então o medo reina nesse umbral que estamos, né? Então você tem países sendo invadidos, estão acabando, né, com o Oriente Médio, desde aquela coisa do 11 de setembro, né? Países da África com a fome assola, por quê? Porque é colônia dos países europeus, né, que entram em saqueio. O Brasil estava saindo dessas correntes, né? O que aconteceu? Se você tem uma colônia, essa colônia começa a ganhar força, você vai perder essa colônia. Então eles colocaram um plano de uma operação para botar aquele país de novo de joelho, né? Porque a gente começou a ser ouvido lá fora, começou a subir no ranking econômico, né? E falou, não, isso não vai acontecer. Então eles vieram, colocaram nós de joelhos novamente e nosso nome está apagado. Agora o país é piada lá fora, né? E tem uma imagem muito ruim lá fora. Só que antes a opinião do Brasil era importante. E as pessoas não lembram porque tem memória fraca, né? Mas basta ver os jornais da época, não na época que eles ficaram insatisfeitos. Por quê? Porque chegou um ponto esse desenvolvimento que começou a ameaçar os parasitas em alguns pontinhos, né? E eles não gostaram, eles não querem isso, porque eles sabem que é perca de poder para eles. Se a pessoa não entende geopolítica, ela não entende o que se passa. Ela vai ter aquela versão e fala, não, o que tá falando aí é um tal, já taxa de... E é aquela parte programável que está escolhendo um Deus para elas, né? E como esse ser, no momento evolutivo dele, é este, não tem como pintar uma realidade diferente. E muitas coisas eu vejo assim, as pessoas elas querem se libertar tal, mas se você pega essa pessoa e bota ele no mundo iluminado, sem correntes, porque neste mundo de quinta e sétima dimensão, a energia ali vai podar os impulsos negativos dessa pessoa. Vai podar os impulsos destrutivos que tem essa pessoa. Mas se você colocasse essa pessoa lá, sem essas, com uma barreira energética, né, ela ia ser um grande problema nesse lugar. Ela ia levar o caos que tem aqui e ia levar para lá, né? E são pessoas que, por exemplo, as pessoas aqui elas querem viver o máximo possível, né? E quando você vê o motivo, é apenas prolongar a vidinha medíocre que levam aqui. Elas não conseguem imaginar algo novo. O que poderia programar a minha vida, né? Não comer animais. Quem está disposto a fazer isso? Você vê que as pessoas que querem prolongar a vida não estão.
Porque o prazer delas está ali na degustação. Ela quer porque ela quer prolongar os prazeres físicos, né? E nem imagina, né, o por que mais a gente prolongaria a vida desse traje, né? Ah, isso vai acontecer quando sermos mais justos, quando deixarmos de ser parasitas, né? Então, naturalmente, a vida desse traje vai ser prolongada do traje. Agora, o ser que está ali dentro, para ele é diferente, né? Ele já tem uma maior liberdade e vai poder sair e entrar quando quiser, né? Porém, quem deseja isso não consegue, né, assimilar, porque a pessoa está aquela coisa do animal que passou a ser inteligente, mas ainda luta pela sua preservação da vida, né? Então quero prolongar, mas a vidinha medíocre que leva. É o ser que já desperto, para ele é indiferente, né? Ele tenta aplicar o céu que desce e o resto é consequência, né? A vida vai ser prolongada não porque ele quer, porque é o natural. Isso que um animal não vai entender. Então, enquanto a gente não deixa isso, essa gana, né, essa coisa de querer isso, aquilo, a coisa não acontece porque o foco é apenas prolongar o seu ego, né, os seus anseios. Há de ter essa aceitação do todo, né? A coisa é como tem que ser. Então você aceita, inclusive, o que está acontecendo, né? Porque tudo que acontece é um motivo, mesmo que eu não entenda o motivo, é por um motivo. Então eu, como Márcio, não entendo, mas como consciência, o ser cósmico que sou, sim, compreendo muito bem, né? Então quero um refúgio para dentro de si, né? Meditação, silêncio, e esse é o refúgio, não drogas, não bebidas, né? Que vai entorpecer a consciência, a pessoa vai passar e não vai ver. Então por isso que a gente volta, encarna, encarna, reencarna, né? Então, eu não ignoro que eu possa continuar reencarnando. E isso já não me preocupa, né? Porque eu cheguei a um ponto que eu conheço a mecânica, que a mecânica é despertar várias encarnações, e uma encarnação você encarna, depois passa para outras fases, vai fazer outras coisas, e a coisa desenvolve, né? Simplesmente assim, né? É, a preocupação é sim perceber o que está acontecendo, querer saber, né? Como todo ser, todo animalzinho ali que você vai lá, ele quer curiar, né? Quer ali pegar o brinquedinho. Então, assim como é embaixo é em cima, então nós temos isso também. Então, nós queremos curiar, queremos entender, né? Queremos nos conhecer, quem eu sou, né? Porque de repente eu quero conhecer a Terra, né? As maravilhas da Terra, tal, né? Depois você expande um pouco mais, nossa, vida em outro mundo, ETs, essa coisa toda. Aí você olha pra dentro de si, você vê que tem tudo isso dentro de você. Então você quer conhecer muito mais, né? Que mais tem em cima de mim? O que minha memória pode trazer? Essas vidas que eu estou buscando lá fora do ET que vem para me contar histórias, eu tenho elas todas elas dentro de mim, porque eu vivi nesses mundos, né? E de repente o ser que está vindo visitar é que me reconhece e de repente até me cuida, né? Tipo, te olha ali, mas sem chegar muito perto porque vai estragar a tua experiência, o teu disfarce, né, digamos, a tua programação aqui para ser humano, né? Então, enquanto eu estou aqui, eu tenho que estar como humano. Mas voltando ao tema, o que está passando, né? Que loucura é essa que está passando aqui na Terra? Que, que está prendendo a atenção de todo mundo, né? E como eu falei em vídeos anteriores, tipo quando você está assistindo um filme, né, uma técnica para dominar as suas emoções, quando chega naquele momento do clímax, né, do que todo mundo quer assistir, as pessoas já ficam todas aflitas e, né, torce ali para não dar nada de errado. Então você se observa e faz o quê? Você relaxa e continua assistindo, sem permitir que aquela coisa te saculeja, né? Te mexa com você, abale as suas emoções, né? Então você friamente continua assistindo, apreciando ali a arte, você vai ter muito mais percepção, né, do que está acontecendo. Então a gente precisa fazer isso agora também, né? Não permitir ser arrastado pelo egrégora, pela onda emocional que vem, né? Mas estar presente, consciente, com calma, observando, não em negação. Não negar, eu não quero saber de nada disso que está acontecendo. Não. Olha,
Porque isso é o que você assistiu, escolheu por algum motivo, né? Ver, ligar nesse canal, né? Não sei por quê, mas eu escolhi. Se está fazendo mal, se eu não estou gostando, se eu não estou preparado para aquilo, então eu vou lá, troco de canal, beleza, não vou, realmente eu vou, mas não buscando refúgio das drogas, né? Da meditação, né, se a pessoa pode ir para um lugar melhor, mais junto à natureza, vai, né? Mas assim, sem aquela fuga de querer fugir da realidade, porque essa fuga vai fazer com que a história se repita, né? Ahn, e assim, gente, se isso acontece, por que eu vou querer não ver? Né? Que nem as pessoas falam, ah, se você foca, você cria essa realidade. Caramba, a realidade já está criada. Né? Quando a pessoa faz isso, ela se coloca assim como o Deus máximo. Né? Nós somos o todo, mas nós somos o todos em coletivo. Eu, você, não é só eu que estou criando essa realidade. Né? Então, assim, eu não criei. Quando eu cheguei aqui, já estava aqui. Eu só estou me tornando consciente dela. Né? E realmente, se eu botar meu foco lá, eu vou aumentar. Então eu tomo consciência disso também, mas não é que eu criei. Né? Apenas que essa realidade também me envolve. Então, quando eu percebendo isso, eu vou tirando esse meu foco e vou se tornando cada vez personalista ou egoísta. Né? Não de uma forma egoísta, né? Negativa. Mas você tem que se centrar em si para não deixar que a massa do que está acontecendo te envolva. Então, você vai ser um individualista. Né? Isso não é negativo. Né? E quando a gente fala individualista, é aquela pessoa que só pensa nela. Não, eu vou ser individualista de forma que eu me destaco, observo. Então, não vou me envolver nem nas coisas positivas nem negativas. Eu vou observar, vou estar no meu ponto, focado, sim, aquela onda emocional me balançando, me jogando de um lado para o outro, me ditando o que eu tenho que fazer. Né? Então, assim, esteja consciente, presta atenção no que está acontecendo. Mas se você vê que aquilo está te envolvendo, você vai e corta. Fala, não, opa, pera. Aí você vai lá, desliga. Quando você estiver um pouquinho mais fortalecido, você volta a assistir aquilo de forma mais tranquila. Então, assim, é como um joguinho que a gente joga, né? Então, eu costumo jogar bastante. Então, joga uma vez, aquele jogo é muito difícil a primeira vez que você joga, mas depois que você já fechou, você joga de novo e tem uma facilidade enorme, você explora mais, está mais tranquilo, mais confiável, né? Então, é isso que faz as encarnações, é isso que faz os ciclos, nós vamos melhorando a cada ciclo. Não tem como passar por uma coisa uma vez só. Né? Embora assim, não existe repetição. É sempre a coisa nova. É semelhante à anterior, mas é nova. Porque o novo é eterno. Se repetisse, não teria sentido todo. Né? Nem existiria. Né? A repetição ela é, é aparente, né? Mas aparente é uma forma muito simplista de dizer. Né? As coisas se repetem de forma muito igual, porém não é uma repetição, é o novo. É o novo, porque cada vez que você passa por aquilo, né, é como um passo. Vamos supor, para mim eu dou vários passos, os passos são repetidos, mas eu estou andando, né? Então os passos também é uma forma de ciclos menores. Então é isso, a gente tem que estar consciente, né? E por que esse tema então? Eu tô desviando muito do tema, né? Peço perdão, mas assim, porque esse momento está todo mundo, eu vejo os canais do YouTube, todo mundo está focando no Covid, tudo o que está acontecendo agora, e está acontecendo muita coisa. Então eu vou dar uma sapeada rapidão aqui em alguns vídeos, né? Eu teria muito mais matéria, mas tem muita coisa que eu acabei não salvando. Então aqui, ó, esses dias, e não tem a data aqui, o céu estava avermelhado. Então, não só aqui em São Paulo, mas eu vi fotos de vários lugares, as pessoas postando o céu avermelhado, né? Aí vinham alguns especialistas do clima. Ah, isso é poluição. Caramba, meu, tem menos poluição. Os caras especialistas, o cara estudou para isso. Né? O cara vem falar que é poluição, que o céu tá vermelho. Né? Eu sou leigo, eu não sei, mas eu não entendo, eu tento observar o que está acontecendo, né? E para mim isso não é poluição. Eu já vi quando São Paulo está poluído, tal, então o ar fica pesado, fica avermelhado, fica com uma cor diferente, mas meu, é na cidade. Tiraram foto nas ilhas, no litoral, então não é poluição esse vermelho, né? Não foi só no Brasil que tiraram, isso aqui é outra coisa, né? A aurora boreal. Então essa foi o que eu tirei e tem muitas outras fotos na internet, né? O céu vermelho, vermelho mesmo, né? Ficou bem vermelho, ficou bonito pra caramba. Então assim, né? A Terra está recebendo novas vibrações, está sendo balançada, né? Eu acredito que sim, estamos em tempos de mudanças, tem muita coisa mostrando isso, né?
E eu tento ver assim a coisa por um ponto de vista até bem positivo, mas é positivo, né? Mas talvez eu esteja indo um pouco além e fantasiando. Ou talvez não, eu falo de possibilidades, né? O que é o vermelho? O vermelho é a energia, né? Ele simboliza a energia, a ação, né? Então, de repente, todo lugar, as pessoas, várias, no Facebook lá, que eu vou bastante, várias pessoas postando fotos do céu vermelho. Então, vê que uma coisa que está chamando a atenção das pessoas, focando, dando norte, né? Todo mundo, inclusive eu. Então, eu fui nessa onda também, fui levado nisso, né? Então, o céu vermelho e tal, postei legal, pá. Aí, na hora que eu vejo uma pá, eu vejo que eu não fui o único. Caramba, aí você sente gado também, né? Caramba, é legal, né? Você observa, você se vê também, né, nesse movimento, né? E assim, eu já bati, eu entendi que não era poluição, porque as coisas estão paradas, a poluição diminuiu bastante no mundo inteiro, né? Então por que tá tendo esse efeito de o céu ficar mais vermelho, alaranjado? Né? Onde que eu entendo é energia, né? Alguma coisa que mexe, porque assim, a gente tem o arco-íris, tem todas as cores têm o seu porquê, tem a sua origem, né? Eu não saberia definir bem como que é a origem de cada cor. Como eu fiz vários vídeos, né? Como o começo. Então eu fiz várias coisas, mas eu acho que eu não fiz sobre cores, né? Mas sim, cada vibração, espectro vai ter uma energia diferente, né? Então de repente, nesse momento tocou na Terra, tem esse aspecto dessa energia maior. Então, quando incide as luzes solares, vários fenômenos, né, batem, acaba já gerando esse efeito que deixando mais claro o tipo de energia que está ali, né? Assim como que nos polos você tem as auroras boreais, que seriam essas aqui, né, que cada vez estão mais vivas, né? Então tem várias coisas. Então eu acredito, né, e muitos meios já falam que são energias assim, eletromagnéticas que descem e tal, e quando se chocam com a atmosfera tal, gera esse efeito nos polos, porque tem o eletromagnetismo e tal, né? E cada vez vai tendo mais cores no céu, vai ficando mais coloridos. A gente vai tendo mais, vamos tendo mais fenômenos, né? Um dos fenômenos que eu acredito que vai ter, por exemplo, tem satélites que estão lançando aí vários, né? E eu acho que tudo isso vai mexer. Eu acho que a malha, o que separa nós da dimensão mais sutil, está mais fina, né? Então acredito que há muitas naves aí, só que elas estão nessa dimensão um pouco mais. Elas estão perto, né? Mas elas estão mais sutis. Então, para vê-las, a gente tem que se utilizar um pouquinho mais. Só que em alguns momentos, assim como o clima, tem hora que você está nublado, ele abre, né? Essas malhas dimensionais elas também abrem em alguns pontos, né? Pode ser por as presenças de naves, né? Por exemplo, se passa um avião no meio da nuvem, ele abre. Então, vem essa nave, ela permite abrir também um pouquinho. Então, a gente vai conseguir ver daqui, né? Então, aqui diz assim, teremos muitos fenômenos. Então, tem muita coisa acontecendo. Ó, essa aqui, ó, algumas matérias antigas, ó. Tremor de terra é detectado no estado de São Paulo. Isso aqui foi recente, ó, dia 18 de abril. Então, esse tremor não é só em São Paulo, foi em vários pontos do mundo estão sentindo. Tem uma matéria que eu não tenho aqui, mas é que os americanos têm uma base lá de Cheyenne Mountain, alguma coisa assim, Cheyenne Mountain, e foram mandar os soldados para lá, embaixo do bunker, né? Então a desculpa é que é o bunker, então eles mandaram vários soldados. Eu não sei o número, porque eu procurei, eu queria saber mais sobre isso. De números, né? De quantas pessoas estão mandando, qual que é o efetivo, né? Se é tropas, se é milhares. É, o que eles falaram é assim: a gente está mandando esse pessoal por causa do Covid, né? Então o Covid está virando uma desculpa para todo mundo. Então tem aquela notícia que eles dão para a população normal, né? E tem aquela coisa que qual que é o motivo real de tudo isso? O que está acontecendo realmente, de fato? Então na mídia nunca isso vai ver, né? Então a gente tem que olhar os movimentos e tentar perceber o que está acontecendo, né? Tipo, resolver, né? Resolva esse mistério. E assim, quando eu vi essa matéria, né, de estar mandando tropas, né? Então a notícia que eu falei que, tipo, eu vi no outro canal aqui, é o Revelação Humana, né? É o Leon Valverde que faz. Eu não sei se tem algum vídeo dele aqui. Cadê? Minhas inscrições. Eu acho que deve ter um outro vídeo recente. Então é um dos canais que eu acompanho também. Eu não vejo todos os vídeos, às vezes eu vejo só o tema, né? Porque são muitas coisas para ver. Então, aqui, não. Esse canal eu recomendo, né? Johanna Dias Vargas, repórter investigador. Entrevista várias pessoas, né? Muito sensitivas. Então ele está trazendo muita coisa atual. Então agora não vou ter aqui, né? Eu acho que algum vídeo que ele mandou já está
bem antiguinho. Mas assim, ó, esse canal eu recomendo também, Vida Inteligente. É interessante, principalmente quando vai o Jorge Anterior, né? Eu só vejo quando ele vai, que eu acho muito interessante o que ele fala, que é um cara assim muito lúcido. Ahn, bom, o canal é Revelação Humana. Revelação Humana. Então, para quem querer ver, vamos ver se por aqui consigo puxar melhor. Cadê o RR? Tararam. A Revelação Humana. Então, esse canal aqui. Então, ele, né, falou em um dos vídeos sobre essas tropas. Então, fiquei sabendo por esse canal. E, de fato, né, quem mandou as tropas lá tem até fizeram um vídeo online no YouTube falando, né, tipo aquelas conferências, várias pessoas, tipo, os comandantes lá. Só que não consegui números, né. Mas o que eu imaginei? Meu, a gente já entra aqui numa coisa mais séria, né? Essa coisa que a humanidade realmente não é para a humanidade, não faz parte da realidade da humanidade. Por quê? Porque a humanidade ela vive como se fosse, por exemplo, essa realidade de mídia, da mídia aberta, né? TV, futebol, novela e aquele jornal que só passa as coisinhas locais que está acontecendo ali no seu bairro, né? Que a mídia é isso, né? Então, o que acontece de fato no mundo, essas outras raças que já vivem aqui, que têm contato com os governos, raças multidimensionais, que têm cidades multidimensionais, muita coisa, assim, é muito rico. Essa terra é muito rica, né? Porém, tem um lado extremamente negativo que, se vir para a humanidade, aqui, por exemplo, a gente é que nem a fauna. A fauna. Você tem vários animais de vários tipos. Então você tem ali os coelhinhos, né, que vivem ali no lugar que não existe leões. Porque se os leões vierem para a realidade dele, acaba com todos. Então não faz parte. Né? Então nós, de repente, nós somos como um coelho tomando consciência de que existe leões em outra parte. E que predam coelhos. Né? Mas, porém, não é na nossa ilha. Então eles não vão vir para cá. Né? Então por que eu vou saber disso? É por quê? Então não tem o porquê, mas a gente sabe. Então por algum motivo. Né? Então a gente apenas observa. Então assim, há esse aspecto muito negativo que eu reluto de vir aqui falar nos vídeos porque é coisa só para quem já está há um longo tempo pesquisando. Então assim, desde quando eu tive acesso à internet, eu comecei a procurar. Esses temas vêm de encontro, né? Principalmente eu comecei pela ufologia. Eu queria saber mais de ufologia, buscar. Então vem muitas coisas, é um leque incrível que abre, né? E se toma contato, né, com esse lado negativo, com essa elite satânica, porque a gente fala satânica, a pessoa, que já acredita em demônio e diabo. Não, é satânico porque os seres que eles servem são entidades astrais de variadas tipos, né, que vêm e se passam, às vezes, por deuses. Alguns são mais diretos, então assim, varia muito, né? Mas geralmente eles chegam nas pessoas, controlam, né, as pessoas da elite. Só que são os mesmos antigos, por exemplo, aqueles antigamente que os deuses pediam sacrifícios. É esses mesmos caras, né? Então, só que a coisa está mais moderna, né? Eles se escondem mais, então eles dominam desde a sombra e essa elite serve, né, de todas as formas, de todas as maneiras, essas entidades, né? E como são entidades umbralinas, de lá vem todas as ordens de você formatar a raça humana, né? Hoje a raça humana ela recebe uma programação que vem dos órgãos mais altos, né? Que passa por todas as mídias. É um sistema de doutrinação para inverter. A raça humana é uma coisa, ela tenta inverter a natureza, transformar em outra coisa, né? Aquela coisa do inferno subindo, né? Eu não sei se falei nesse vídeo porque eu cheguei a gravar um pedaço e depois gravei. Mas o que acontece. Deixa eu só ver quantos minutos, porque talvez eu já tenha falado. É 30 minutos. Eu acho que eu falei sim, né? Do inferno descendo e tal, né? E a coisa mesclando toda. Então é isso que eles fazem, né? Então você tem essa elite que, como se faziam antigamente, eles sacrificam pessoas a esses deuses, né? Então a coisa assim é um momento também, então aquela parte que eu tô falando, que não faz parte da nossa realidade, mas tá aí, é real. Por mais que nós negamos, por mais que eu não queira acreditar, né? Está aí, né? O ser humano assim é capaz de fazer coisas absurdas. Uma dessas coisas é oferecer a própria espécie como alimento, né? Ter frigorífico e oferecer, né? Sacrificar os seus, né? Então a raça humana é capaz disso e faz, né? E esses caras estão controlando o mundo. Então assim é difícil ouvir um político falando na TV
eu vejo claramente que ele já está mentindo. Só por estar lá. Você olha na cara da pessoa e você vê que não é real. E as pessoas tentam se iludir, tentar acreditar porque elas querem um Deus para se pegar. Elas não conseguem olhar para dentro de si e ver que esse ser grandioso, que se cada um fizer isso, se liberta de tudo isso. A gente cria um mundo de sétima, de nona, um mundo livre. Porém, ainda não é a realidade, como eu falei no começo do vídeo. Né? As pessoas. Então, se é a tua realidade, então vibra nisso. Né? Mas, porém, o que acontece? Se você expandir a sua consciência, você vai tomar consciência do que acontece no bairro vizinho, do outro, do outro, do outro. E a coisa não é bonitinha aqui nas dimensões mais densas. Né? Há muita coisa negativa. E se você fizer isso, uma expansão de consciência dentro da pequenez humana, né? Por exemplo, apenas quem abre um canal novo para passar filme de terror, cara, isso não é bom. E assim, volte para dentro de si, expanda, mas tipo, sinta esse ser cósmico expandindo, né? Porque ele vai poder ver as coisas de uma outra forma, né? Não daquela forma limitada que vai trazer medo, né? Para um animal que é presa. Então, assim, continuando, há uma guerra, né? A Terra está em guerra. O ser humano está cativo na Matrix, é usado como alimento, né? Então, assim, no melhor dos alimentos é alimento energético. Então, nós, com o nosso sofrimento, a nossa insatisfação, nós geramos alimento energético para manter esse sistema. Mantendo esse sistema, mantém os frigoríficos dessa outra realidade, né? Mais pesada, mais densa. Quando a gente começa a mudar, a gente muda essa vibração, corta esse alimento e começa a tirar a energia que alimenta esse sistema. Isso está acontecendo não porque eu quero, mas porque a energia está chegando e as células vão ativando, né? Tipo assim, joga um alimento lá e ativa, fortalece tais células de defesa, que somos as sementes estelares. Então a energia chega, nos fortalece, então começamos a brilhar muito mais e vamos ajudar a mudar todo esse cenário. E faz parte tomar consciência do que acontece aqui, do que é a Terra. Então, assim, há uma guerra acontecendo. Então, esse canal do Valverde, ele fala bastante sobre isso, né? Dessa guerra entre Ários e Illuminati, né? Ários e satanistas. Os Ários são o quê? São o mesmo lá do Hitler, né? Que queria destruir a humanidade, né? Os judeus, não era toda a humanidade, né? Queria preservar aquela coisa de nacionalista e tal. É os mesmos, né? Porém, assim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, senão prolongaria muito, né? Mas, mesmo uma coisa boa, se você joga no meio de uma coisa ruim, como eu falei, você tem uma água do copo preto, você pinga ali uma gotinha branca, aquela gotinha vai ficar preta também, né? Então, em tal época, a coisa que era para ter um aspecto positivo tornou negativo, né? Muito negativo, né? Então foi fácil o resto do mundo, né, combater o resto da negatividade. Assim, é coisa ruim com coisa ruim combatendo, que nem tá o nosso país hoje, né? Porém, assim, se você pega a história, antes da queda, teve braços, facções que se separaram. Né? Separaram, foram ali, sem ir muito longe, né? Mas eu gosto de ir longe. Então, assim, foram para a Antártida, e ali tem bases e tal, estão lá até hoje, e não tem tecnologia que vá tirar os caras de lá. Né? Porque não é só humanos, é humanos e outras raças que estão juntas. E dizem que estão também na Lua. Né? Então ali se desenvolvendo, mudando seus planos, né? Estendendo seus tentáculos e assim. É tipo um braço que vai aprendendo com as lições. Né? A única diferença é a seguinte: não são positivos, né? São dominadores também, porém não são satanistas. Eles não idolatram esses deuses satanistas que pedem sacrifícios, que querem sangue, né? E se fala muito hoje sobre adrenochrome, né, que é o sangue que vem da tortura de humanos e de crianças. Então eles tortura e sangrou ali. Aquele sangue está com adrenalina ou com algum elemento que eles conseguem sintetizar e fazer uma droga, né, para os seus servidores das seitas se degustarem. Eles não são dessa parte, né, e estão em guerra. Então tá eles em guerra, só que aí fica uma coisa muito velada e é difícil saber o que está acontecendo, né? Tem esse outro canal aqui que até passou aqui, que é do Benjamin Fulford, que eu já acompanhei bastante, só que aí você vê que o cara começa a falar muita coisa que não é verdade. Então, por exemplo, digamos que 10% do que ele fala é verdade. Aí é difícil você acompanhar um canal que só tem pouca verdade, né? Você vai ter outras fontes. Então, assim, né? Bom, agora não vai ter aqui. Assim, esse pessoal, né? Eu já li bastante material sobre isso. Não precisa ser coisa de ficção.
tem outro canal aqui que eu costumo acompanhar também, que agora também não sei se eu vou conseguir achar aqui, que por nome não sei, a maioria é tudo espanhol. Então é um moleque, né? Um moleque é a forma de dizer, né? Um jovem aí, então, na casa dos 25 anos. Então ele explora bastante, traz muita coisa real, né? Que aconteceu, tipo na Europa, casos de investigações, né? Dessa máfia, a pedófila, né? Dos Peidogate, do Pizzagate, né? Então assim, a coisa é muito real. Muitas pessoas que vão atrás acabam morrendo porque todo o sistema de justiça, de saúde, tudo está na mão desses satanistas. Né? Fala bem claro, satanista aqui, ó. João de la Família Lancamp. American Francisco arrestados, né? Então aqui, ó, foi preso, né? O Papa Francisco. Então assim, a coisa, ó, o Tom Hanks, né? Então fala que o Tom Hanks estava com infecção e que todos esses artistas, né, que estão aí pegando Covid, na verdade estariam sendo monitorados e presos, né, com tornozeleira eletrônica. Então assim, essas coisas eu vejo também, né? Sei que realmente pode ser verdade que muitos desses artistas estão envolvidos, né? Para entrar em Hollywood, realmente o negócio ali é podre, ali é onde que o bicho pega. Então fala que o Mel Gibson, né, atualmente falou que Hollywood está empapado, né, está ensopado em sangue de crianças, né? Eu não sei onde ele falou isso, mas muitas mídias estão comentando sobre isso, né? Então, muitos desses artistas, para entrar nesses meios, eles são iniciados neste satanismo. Eles fazem isso com seus filhos, né? Então, todos vão para esse meio e dessa forma eles vão gerando essa mídia que tenta moldar a humanidade ao que eles querem. Hoje eles estão muito mais apelativos, né? Se eles se projetassem demais do que eles querem, a humanidade não aceitaria. Então eles vão aos poucos modificando, né? E a humanidade ela é manipulada pela arte. Então passou uma coisa, passou um penteado, o cara do futebol lá fez o cortinho assim, todo mundo no outro dia lá com o cortinho. Botou um bagulho ridículo na cabeça lá, um tufinho, todo mundo com o tufinho. Pra você ver o que é a humanidade. Então eles fazem isso com muita facilidade, né? Porém, há uma ala, digamos, mais conservadora. Então aí está o lado positivo da direita, que é conservar os costumes, né? Porém, um lado ou outro, cara, isso aí esteja em você, né? Claro que um vai ter um aspecto melhor, outro pior, só que você vai ver que todos usam isso de forma negativa, né? Quando eles colocam um lado, quando eles colocam em separação. Então assim, né? Há uma guerra entre esses dois grupos. Esse grupo árabe está tentando tomar o poder, né? E como eu acompanhei, como foi as eleições, né, o caso da interferência da Rússia nas eleições, interferiu, né? Eles falam que não, tal, mas interferiu, ajudou a colocar o Trump no poder, né, para representar esse lado. Então, na época, quem lembra das eleições que viu que a Hitler tava Hillary, né? A Hitler estava partindo para cima, né? Falar que a Coreia que tem que, né, a Coreia do Norte que tem que tirar as armas de destruição em massa. Então, assim, ela estava um tom muito agressivo, né? Como se ganhasse as eleições já ia partir para guerra, né? E com a Rússia, aquela coisa de russofobia, o Trump ele acalmou tudo isso. Né? Então, assim, foi visivelmente clara a interferência da Rússia para colocar o Trump e foi acalmado, né? Então, assim, eu não vou dizer que é um governo positivo. Há muito dos dois poderes controlando os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um parasita. E ele precisa saquear o resto do mundo para sobreviver, né? Aquele tipo de cultura, né? E hoje eles estão loucos para pegar o petróleo da Venezuela, estão loucos, né? Então eles fazem de tudo para tem sanções. Os barcos agora que eles botaram barcos lá estão parando os navios que vão para Venezuela, né? Então assim eles aí começa a causar uma crise na Venezuela de alimentação, um monte de coisa e vai falar, ó, tá vendo? Não funciona. Porque os filhos da mãe, falando outro nome, estão boicotando, estão freando, estão vampirizando. Então, assim, é você lutando, tentando sobreviver com um monte de encosto, com um monte de obsessor te sugando. E eles querem entrar lá e tomar o petróleo. E vai ser muito bom para eles se eles fizerem isso, porque eles vão ter a coisa do lado deles, né? Esse mundo tá mudando. Tá mudando. Só que antes de mudar pode acontecer muita coisa. Então, assim, né, voltando. Esses caras são satanistas, né? Eles não têm nenhum escrúpulo. Lá na TV eles pagam de bonzinho, de que eu quero ajudar a nação, mas são gente muito perigosas, né? São pessoas muito perigosas. Então assim, há de se tomar cuidado com eles, né? A gente vem e fala porque assim somos muitos, não representamos uma ameaça, mas se você apresentar, cuidado, né? Como fala assim, se você vai pro inferno, você chega lá, todo mundo tá lá saudando o capeta, como se fosse o Deus deles. Você vai fazer o quê? Você vai ficar em silêncio.
Isso acontece aqui na Terra. Não só pessoas que louvam, né, homicidas, né, tipo, esse tipo de gente, mas o tipo de cultura que já se impregnou, né, essa coisa do inferno que sobe. Então muitas pessoas já adotaram esse tipo de coisa. Elas adotaram, elas nem percebem isso. Já adotaram. Então você não tem como, né? Você tem que fazer o quê? Silêncio. Guarda o silêncio. Mas olha aquela parte do filme que está naquele momento que você não quer perder. Porque se você perder, você vai, caramba, eu perdi, todo mundo tá ali falando, comentando, né? Você vê todo mundo outro dia comentando, não sei o que, muito da hora, você vai fazer o quê? Você vai lá querer assistir de novo, né? Então é nós, a gente é da nossa natureza. Então isso está acontecendo. E foram mandadas muitas tropas. Então quando mandaram essas tropas para um bunker, que eu tentei buscar o número, se buscasse o número eu teria uma noção mais exata, mas mesmo assim os números são fraudados, né? E esse Valverde, ele falou que os soldados, né, foram orientados, eles falavam para as famílias deles que não saberiam quando voltava. Então é como se fosse assim, indo para a guerra mesmo. E de repente, começa a ter tremores no mundo inteiro, né? E são tremores de baixa, né? Não é aquele tremor muito fundo, né, que não sei quantos quilômetros. É, ó, magnitude 2, é assim, são leves, né? Uma distância da capital, não sei, tal. Mas assim, é de não muito fundo, né? De coisa tipo menos de 5 quilômetros de profundidade. Então são uma indicação que não é causado pelas placas tectônicas. Eu não sei, dessas pessoas que falam, não sei se foi o Coren ou o Alex Collier, sei lá, um desses caras, eles já falaram, ó, se o tremor ele for muito raso, né? Ó, aqui, ó, 137 quilômetros de profundidade, né? Então, às vezes, você tem um muito raso, que é 10 quilômetros. E aí fala, esses tremômetros, eles são tipo bombas que eles estouram, né? E a gente que pesquisa esses temas a longo tempo sabe que é uma rede de túneis. Meu, a gente tem a Terra de superfície, a gente tem uma Terra paralela embaixo da Terra. E não é a Terra Oca. A Terra Oca tá embaixo ainda. Não, mas tem a Terra que criaram esses satanistas, né? E a tecnologia desses caras é muito avançada. Muito avançada, né? Assim, então, tem várias facções, né? Falam que há túneis que você pode a nave andar nesses túneis. Mas eu acho que não precisa disso. A nave ela pode ficar invisível e ir para qualquer lugar do mundo. Mas eles falam o que tem, com certeza. Trens de alta velocidade, Hyperloop. É isso aqui, ó. Hyperloop quer construir trem que fará a viagem de Rio a São Paulo em 25 minutos. Isso daqui ele já tem embaixo da terra. Isso foi dito por alguns insiders, né? Que insiders são pessoas que vêm e contam o que tem lá. Então fala aqui que, ó, em 25 minutos. Então vai andar não sei quantos mil quilômetros por hora. Esse trem, ele cria uma cápsula de vácuo, né? Tipo um tubo, onde esse trem ele vai andar dentro. Aqui não tem aqui, ó, tipo um tubo, ó. Aí você tem essas cápsulas, a cápsula aqui dentro, que ela anda dentro desse tubo. Né? Então ele anda em alta velocidade, porque no aqui, ó, Dubai, ó, aqui Dubai, 15 minutos. Então 15 minutos vai andar a 150 quilômetros. Então embaixo da terra ele já tem isso. Né? Eu já vi vários relatos, vários livros, pessoas falando a respeito, né, que foi levada, né, cara, tipo de unidade militar, e lá apareceu um trem, e era tipo uma cápsula, e de repente, alguns anos depois, né, algumas décadas, aparece a Tesla, é a Tesla que quer fazer isso, se não me engano, aqui, porque o Hyperloop, acho que tem ligação, aqui é o Elon Musk, ó. É o cara dos satélites que está lançando lá na Terra, mudando do nosso céu. É o mesmo cidadão. Né? Então esses caras sabem muitas coisas, tem muitas coisas ocultas. Então eles estão trazendo essa, eu falo, que nem eu falei no começo, o inferno está subindo. Né? Mas não é inferno nesse caso, é tecnologia, né? Vai melhorar muita coisa. Então assim, eles estão querendo colocar as mesmas coisas que eles usam lá, aqui. Né? Tem uma outra civilização, tem cidades. Né? Falam que essas cidades não tem só na Terra, tem outros mundos que eles já colonizaram. Né? Desculpem. Eu comi, né? Fica dando vontade de arrotar. Então, assim, muitos relatos, né, de pessoas que foram para outro mundo nesses programas, né? E chegou lá e falou que as pessoas falavam inglês, mas um inglês mais antigo. Né? Ou seja, colonizações antigas, a coisa não é nova. Né? Então, muita coisa rola na Terra. Né? Assim, né? Eu vou continuar. Eu ia explanar um pouquinho do nosso imediato, né? A coisa que não vê, que não faz parte da nossa realidade. Porque essas coisas as pessoas vão ouvir e vão falar, não, isso aí é tudo fantasia, isso não existe, né? Mas eu vou falar mesmo assim, porque a coisa é muito interessante e realmente está aí, né? Por mais que as pessoas ignorem, faz parte da nossa expansão de consciência tomar consciência de tudo isso. E as coisas estão aqui, ó. Tá aqui, claro, ó.
Era coisa que era ficção, era teoria da conspiração, agora tá aí, o cara quer construir, não é novo, não, ele tá trazendo a tecnologia que já existe, né? E é engraçado, logo São Paulo, por quê? Brasil, né? Brasil e Dubai, logo em duas cidades, por que, que o Brasil é um país tão chave assim, que tá nesse jogo, né? Então a coisa assim, tá vindo pra nós, né? Quer ou não queira, tá vindo, né? Fazer parte da nossa realidade. E assim, voltar lá pra. Então tem tudo isso daí. Tem facções que controlam e de repente você começa a mandar tropas. E o que é dito? Que muito desses tremores são as guerras que estão acontecendo lá embaixo. Né, deles tomando esses pontos chaves. E tomando esses pontos chaves, aconteceu nos Estados Unidos, várias partes do mundo começou a tremor. Vamos ver se eu acho aqui. Pássaros caindo em todo mundo, que falam, atribuem a tecnologia 5G. Né, então, assim, atrapalha o sentido dos pássaros, os pássaros ficam doidos, os peixes, as baleias encalham nas praias. Né, então, assim, é muita coisa acontecendo. Isso aqui tá muitos meios, muitos jornais estão noticiando. Geralmente essa mídia é paralela. Então por isso que eu demoro, né, em trazer, porque às vezes eles trazem muita coisa antiga. Só que esse é o jornal que ele já pesquisa mais, né, o Ouvido Hoje. Né? Então tem outras fontes que já são mais fontes mais confiáveis, né? Isso aqui, China reclassifica cães. Aqui ó, as coisas boas, né? Ó, os animais como animais de estimação. Então eles vão começar a deter mais o consumo, né? Eu vou abrir uma pauta aqui, né? Do chinês. As pessoas, eu postei uma coisa numa das minhas páginas, aí a pessoa já comentou lá, uma montanha que tem na China, toda colorida, né? Assim, uma coisa bonita. Né? Então eu coloquei tal, montanha tal, China. Então a pessoa já comentou lá, eu não quero saber de nada que vem da China. Aí eu falo, nossa, né? Aí eu já penso, esse code vídeo tá vindo em boa hora. Que, meu, o que que tem a ver, cara? Tem as pessoas, tudo é preconceito, é tudo, não, o chinês é não sei o que. Cara, você posta um bagulho bonito, pá, a pessoa vem e já critica porque na China tá acontecendo isso e já culpa, né? E fala que muitas coisas, muita gente já fala que esse code vídeo ele tá vindo como essa fonte higienizadora. Eu queria fazer uma pesquisa, mas não tem como fazer essa pesquisa de saber quais são as pessoas que estão morrendo, qual que é a vibração. Não se faz pesquisa de vibração. Qual que é a alimentação que essas pessoas levavam, né? Qual que é a forma de vida, né? Porque fala que vai afetar pessoas que estão com baixa vibração, né? Aí fala que a 5G diminui a vibração, então ela leva bem mais gente. Né? Mas também tem muitas pessoas que voluntariamente vão desencarnar, né, para poder estar ajudando todo esse efetivo, tal, né? São rostos mais familiares. Então assim, é difícil saber, né? Então, mas não vamos muito longe. Aí o que eu estava procurando aqui mesmo? É... Tornou ilegal o consumo de animais silvestres, ó, legal, pá. Vamos voltar lá pro Harlow porque aqui eu já me perdi. Aqui eu vou já fechar, ó. Segundo caso mundial de cura de pacientes de HIV. Então assim, estão curando muitas doenças, aparecendo muitas doenças para câncer. Então assim, é um tempo único que estamos vivendo, né? Muita coisa aparecendo. Então deixa eu tentar voltar lá para não perder muito o fio da meada, né? Os túneis, as pessoas estão entrando debaixo dos túneis, redes 5G, muita coisa acontecendo, os tremores, né? Então seriam essas guerras que estão acontecendo. Eu não tenho aqui agora, né? Mas é sobre o Pizzagate, sobre crianças resgatadas, que eu vi muitos meios compartilhando, né? Porém é estranho não aparecer nenhuma foto, nenhum registro, né? Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Deixa eu... eu acho que não vai aparecer nada aqui. Vou procurar por imagens que é mais rápido. E não vai aparecer nada. Aqui o caso da Madeleine. Eu tenho que buscar por a casa. Não. Vamos buscar por data. Data. Último mês. Bom, o que tem que aparecer é a mídia alternativa, mas os meios já boicotam as mídias alternativas. É tipo a foto de um navio americano. Eu acho que acho que é isso aqui. Então acho que é um navio, ele ancorou ali em Nova York, né? Então as pessoas atribuem, ó, Comfort, estamos aqui por você, nós estamos lutando por você e nós estamos com você tudo pelo caminho e sempre estaremos, algo assim. Então eu tô aprendendo inglês, gente. Mas é referente a isso aqui, né? Aqui é um tweet do Trump. Bom, é só isso mesmo. Deixa eu voltar lá.
É que eu vi essa imagem aqui, ó. Tipo, tem um navio ancorado, não sei na onde, né? É lá nos Estados Unidos, não sei se é em Nova York, um navio gigante de hospital, e falam que esse navio está lá para resgatar as crianças, acho que 3.000 crianças que foram resgatadas de túneis subterrâneos. Crianças assim, há esse mundo paralelo lá embaixo, né? Então há essas colônias, essas crianças sendo criadas, raptadas e guardadas lá para servir de alimento, fonte de tortura. Gente, tem o Pizzagate, se vocês forem ver o documentário, o que é falado sobre isso, né? Lá onde começou, né, a pizzaria Ping Pong, né, o que tinha nos e-mails, né, que eles passavam, por exemplo, sem tradução, né, que eles passavam de forma codificada, né? Um dos e-mails fala: nós temos aqui duas crianças, né, só que elas já estão muito torturadas, elas podem não aguentar, então vai ser o preço mais barato para vocês, né? Isso os e-mails da Hillary, né, do Podesta, né, de forma cifrada, aquele servidor que ela pagou, isso é oficial, né, ela tem um servidor particular para trocar esses e-mails. Então, quando começou as investigações, ela apagou todos os e-mails, né? Então foi isso que foi vazado, eu não sei se foi pelo WikiLeaks, né? Por isso que eles perseguem essas fontes. Então tá lá, claramente as conversas, né? Eles negociavam a tortura dessas crianças, então eles iam lá e participavam dessas coisas que torturavam essas crianças até a morte, né? Tem muita coisa desse tipo, tem muito material, né? Esse do Lancamp, eles pegam já os casos que já foram julgados, né? Foram atrás, tal, então ele traz a coisa mais real ainda, né? Só que assim, isso é coisa que tem que pesquisar, só que as pessoas não querem saber dessa realidade. Só que tá aí, não adianta você desviar o olhar, né? Como eu falei no começo, não adianta eu falar que se eu desviar, eu não crio essa realidade para mim, se eu tirar o meu olhar, não vai estar lá, queira você ver, não. E o pior, pode chegar até você, como chega todas as coisas do mundo, chega até nós. Né? O mal chega até você, principalmente quem está inconsciente. Né? Chega quando você não vê. Né? Então, ok. Voltar lá para o Tremor. Então, esses caras estariam combatendo essas guerras. Então, pode ser real esse resgate de não sei quantas milhares de crianças. Né? Resgate. Só que, como muita gente está falando, né? Eu vi outro canal, que eles estão morrendo. Porque eles não estão acostumados com o ar da superfície. Então, está tendo muito problema. Então, isso eu não sei se é real ou não. Mas eu sei que é perfeitamente possível de estar acontecendo, né? Porque sim, há essas coisas acontecem, estão aí, né? E tudo isso faz parte dessa libertação. E quem está promovendo isso? Os Arios. É os Arios com o Trump. O Trump, quem está acompanhando, tem o QAnon. É o QAnon, que apareceu aí, não sei que ano, mas já faz alguns anos, não sei se foi 2018. QAnon, a princípio, ele apareceu aí num fórum. Não é não. Que é esse aqui, ó. Então já fizeram até, ó, teoria da conspiração. Eu não vou ler tudo isso aqui, não. Eu detalhe no plano secreto, supostamente, por um suposto estado profundo, né? Ó, é um extra extrema direita, teoria da conspiração. Então assim, já tá a teoria, então as pessoas já, não, é só teoria, não quero saber disso. Apareceu no fórum um cara que se denominava QAnon. Não é assim um cara. E assim, o que você sabe hoje? É uma equipe que trabalha com o governo dos Estados Unidos. Então muitas pessoas começavam a investigar tal e viram que, por exemplo, o QAnon vinha e comentava alguma coisa ali, tal, e o Trump, no dia seguinte ou minutos depois, em depoimentos citava aquilo, né, coisas que ia fazer. Então começou a ver que tinha um vínculo com o governo, né? E o que dá para entender o que é esse QAnon? Que é uma equipe de inteligência do governo americano para ter uma certa influência nas redes sociais, mas mais pegar esse pessoal que está ligado à teoria da conspiração e voltar para apoiar o que eles estão fazendo, né? Positivo ou negativo, não sei. Se está libertando, combatendo os satanistas, é positivo, né? Mas não significa que eles são bonzinhos, né? Mas é essa parte também dos ários, né? O ário ele tem muito essa característica de nacionalista, né, de nacionalismo, não sei o que, velhos costumes, né? Então é fácil identificar esse pessoal, né? Entre esses caras e os satanistas, melhor esses caras no momento, né? E eles estariam combatendo, libertando tudo isso, né? Porque é um outro modo, né? Então, assim, não sei se a Terra vai ser do jeito que eles querem. Eu acho que o que vem está acima de tudo, né? Só que vai dar uma remexida em tudo que está acontecendo aqui. Então, essa é uma parte que eu coloquei, porque está aí, está muito evidente, está muita pessoa comentando e possivelmente é real, né? A coisa que acho que acontece. Então aqui,
Essa é uma condição muito importante, né? Nós deixamos de comer animais, deixamos de vampirizar os animais. Então a China, que é um país grande, ela começa a dar esse passo. E esse Codivide, ele vem e projeta a humanidade ainda mais nesse sentido. Então eu sempre lembro um livro que eu li, que era a Hatch, né? Então o cara que escreveu falou que foi em viagem astral para outro mundo e em uma noite ele ficou, acho que um mês, para aprender tudo e foi muito passada muitas coisas para ele. Uma das coisas que foi dito foi como houve a mudança naquele mundo. E a mudança naquele mundo aconteceu assim, é uma coisa tipo assim, semelhante à Terra. Né? Não dá para saber se ele estava falando da Terra do passado ou o mundo realmente em outro. Né? Pode ser que seria vidas antigas aqui nesse mundo. E assim, aconteceu quando a maior parte da população já era vegetariana. Né? Então, quando a maior parte já era, então já começou aquelas grandes transformações. Então a Terra precisa, né, se preparar energeticamente para isso. Né? E a gente vê que nem quando eu me tornei vegetariano, foi em torno de 2005, assim, era difícil você ver outra pessoa que era vegetariano, vegano. Hoje explodiu. E hoje eles estão usando até a mídia, até os atores que faz parte do satanismo estão virando, né? E estão propagando. Não sei por que motivo, não sei se há algum acordo que eles estão sendo obrigados. Né? Às vezes pessoas que nem são estão falando que é para influenciar. Né? Influenciar o restante das pessoas. E muita gente realmente está mudando. Isso é positivo, isso é muito bom. Né? Então, assim, a gente está se aproximando a um momento de grande mudança. Aqui é um outro, eu acho que é um sistema que rastreia, né, o que acontece com o Sol. Então, muitos meses estão passando que o campo eletromagnético da Terra está descontrolado. Deixa eu ver se tem algum player aqui. Não tem, isso aqui é um já antigo que eu salvei aqui apenas para estar mostrando. Mas tem um dos players que mostra, não sei se foi dia 9 que eu estava vendo, foi o dia que eu vi, teve um avistamento aqui em cima de São Paulo mesmo. Várias aeronaves. Elas iam em direções diferentes e algumas fizeram curvas e algumas aumentaram a magnitude, né, o brilho. Então, assim, tem um vídeo, né, que esse campo aqui descontrola. Fica essas linhas aqui, elas começam a ficar todas curvas tal, né, e depois volta ao normal, né? Foi por volta do dia 9 também. Então, achei curioso. Então, eu imaginei, talvez isso sempre aconteça, né, de tempos em tempos e seja uma coisa normal, né? Eles colocam que algo está perturbando o campo eletromagnético da Terra. Né, mas talvez sempre aconteça e agora que as pessoas estão começando a observar. Né, eu não sei, teria que pegar e ficar vendo horas e horas para ver se é normal. Mas eu não tenho aqui o vídeo, seria interessante ver. Né, ou como a coisa descontrola de uma forma assim, bem incrível mesmo. Talvez seja, né, algo que esteja aí perturbando, porque a gente está num momento de mudança, né, não dá para negar isso. Isso aqui, o que é? Aqui, ó, aquela coisa do céu vermelho, né, que eu falei, ó, muitos efeitos. Então, assim, ó, dia 8/4 também, desse mês, de abril de 2020. Então, um fotógrafo, ele tirou a foto, né, um arco-íris vertical, horizontal. Né, olha aqui, ó. Opa. Então, ele tirou uma foto, tirou várias, né. Opa, aqui parece que isso é a mesma foto, mas com Photoshop. Eu sei, ele tirou mais que uma, né, aqui parece que é a mesma, não sei. Então, assim, vai mudar a nossa realidade, né? Vai mudar as cores, o céu vai ficar diferente, porque nós estamos, por exemplo, numa dimensão mais densa, né, como se estivéssemos no fundo do oceano. Então lá é tudo escuro. E à medida que a energia que vai subindo, a gente vai subindo mais para a superfície, vai começando a ver mais a claridade, cores novas, né? Um ar novo, sentir coisas novas. Então pode ter muitos fenômenos diferentes, cores diferentes. A aurora boreal pode ficar mais intensa, o céu ele pode ficar claro. Eu acredito assim que você olha, nós olhamos à noite, nós vemos estrelas só esses pontinhos pretos. Eu acredito que, meu, é claro. O céu é claro, ele é bonito, ele é colorido, né? E eu vi naquele canal do Johanan Dias que eu falei aqui, que ele leva muita gente diferente aqui para falar. Então, um dos caras que foram, o cara falou, né? Ele falou que o céu lá fora é muito diferente do que se vê aqui. Né? Então, reforça o que eu já imagino, né? Que a gente está aqui no fundo do oceano. Então, à medida que a gente subir, a gente vai ver um céu diferente. Né? Eu tive até um sonho que eu relatei aí, né? Que eu sonhava que estava numa dimensão diferente, como se estivesse assistindo uma televisão, mas eu me senti dentro, meio que atraído para dentro, e via esse céu todo colorido. É como se visse as nebulosas, aquelas fotos, né, que a NASA passa, que eu tenho, às vezes tem o Photoshop, que é tudo colorido, tudo bonito, as nebulosas, né, coisa muito bonita. Então eu via aquilo e via de longe,
e eu sentia que era uma dimensão mais elevada, tipo sonho lúcido, né? E no sonho eu me projetava, eu tinha um anseio, um desejo de ir para lá, né? Tipo aquela nebulosa. E à medida que eu ia, eu me senti caindo, caindo, caindo. Então, assim, foi um sonho muito vívido, porque eu senti como é você, por exemplo, você está aqui no normal e você mergulha na água, então você sente aquela transição, né? E eu senti a transição de sair de uma dimensão mais elevada e entrando na 3D. Né? E não é uma coisa negativa. Por exemplo, você pular na água não é negativo. Você pular na lama não é negativo. É apenas os movimentos vai ficar um pouco restrito, né? Agora, se na água tiver um monte de tubarão querendo te pegar, você vai ficar com medo e vai ter como negativo. Mas não é o caso do sonho. É apenas eu vim por um lugar que eu já me sentia confortável, por exemplo, aqui na Terra, né? Que a gente sente como se sente. Mas sentir essa coisa assim no corpo, né? Esse rebaixamento energético é uma coisa muito esquisita, assim, foi interessante, né? E o tempo todo eu tentando subir para voltar para aquele o sonho continua, mas eu posso contar em outro vídeo. Então, assim, acredito que a coisa é muito colorida, é muito bonito. Então, aí por tal motivo dessa foto aqui. Aqui, ó, outra aqui. Fotografia russa captura belo fenômeno da iridescência. Vocês podem até pesquisar por esses nomes no céu. Então, assim, ó. Eu já cheguei a filmar aqui por aqui também. Né? Talvez seja comum, talvez seja as pessoas estão olhando mais para o céu, têm equipamento melhor e estão fotografando. Ou, como a Terra está mudando, esses fenômenos vão se tornando cada vez mais comuns. Então aqui, ó, aqui essa sim, ela tirou várias fotos. Olha que diferente, ó, como se essa nuvem está, ela recebe, é como se fosse um plasma. Aqui eu quero fazer uma observação interessante. O que é que forma a nuvem? Antes de você ter uma materialização, uma manifestação de algo físico, você tem algo energético que está ali. Né? Então aqui, ó, eles já estão captando a energia. Então vamos supor, as partículas, gotículas de água, elas têm uma energia. Então antes você vai captar aquele aspecto. Né? Então depois se manifesta ali as gotículas de água que ficam um pouco mais densas. Né? Então assim como nós temos nosso corpo energético, então ele como se fosse isso aqui, ó, o corpo energético da nuvem. Primeiro a coisa sempre se manifesta no mais sutil. Então é como alguém pode falar, ó, vai surgir uma nuvem ali, porque está vendo que ali está tendo uma manifestação energética. Então de repente a nuvem vem e se forma. Olha como é curioso isso aqui, ó. Como se fosse uma película. Opa. Será que dá para ampliar? Aqui, ó, que interessante. Olha. Olha isso. Não sei se é Photoshop, pode ser ou não, né? Mas é que é algo completamente diferente e perfeitamente possível em tempos de Terra se elevando acima da terceira dimensão. Então aqui são essas fotos que tem. Então são alguns fenômenos que vão começando a aparecer, né? Se a gente olhar mais para o céu. Ó, a China torceu legal, consumo de carnes animais silvestres. Aqui o trem. Eu vou fechando já para poder finalizar, né? Então esse é o trem que teria debaixo da Terra. Só dando continuação então a esse tema, pode estar acontecendo isso, né? E isso pode ser muito real, né? Ter essa guerra subterrânea acontecendo, né? E o que é dito desde quando o Trump assumiu, que aos poucos eles iam mudando as cabeças desse governo satanista, ia colocando o governo mais ário, né? Então tem muitas pessoas que acreditam que o governo do Brasil faz parte disso, né? Mas prestem atenção, gente, nem tudo é positivo. Né? Não é porque está mais alinhado com tal facção. Eu preferia o governo alinhado com o BRICS. O BRICS estava dando, jogou o Brasil numa posição que, né? E o BRICS faz parte o quê? Da Rússia, que tem o Putin também, que faz parte dessa parte aqui área. Não precisa ter um área aqui. Né? Eu acho que o Putin, acho que ele está mais neutro na coisa. Né? Eu acho que tem outra pegada lá, né? Que é o que está acontecendo. Mas o BRICS faz parte dessa resistência. Né? Então muitas pessoas acabam botando fé. Só que, gente, o cara faz arma, viu? Como arma pode ser. É parte do antigo, né, regime ário. Então eles teriam que mudar essa mentalidade. Então, assim, estaria combatendo. E à medida que isso vai acontecendo, muitas coisas vão vir à tona. Né? Eles vão conseguindo prender os membros chaves. Se fala muito de o evento. Se fala muito em delações seladas, né? Eu acho que não é delações, é tipo julgamentos, tipo pessoas chaves pessoas de poder, tipo esse Epstein,
É o Epstein, o cara que foi preso lá pela pedofilia, depois supostamente se matou, né? Tem a ilha lá, né, dos pedófilos. Então, assim, são pessoas de grande, pessoas que bilionárias. Então não tem como esse regime prender esses caras. Né? Como eu falo, por exemplo, não tem como chegar um carrinho de polícia lá num castelo e falar, ó, nós viemos prender vocês. Não acontece, gente. Né? Esses caras, no melhor das hipóteses, estão exonerados no dia seguinte. Ele e quem mandou. Qualquer cabeça que for. Não acontece, porque os caras são bilionários, os caras mandam em tudo. Né? Então, assim, essa parte, essa facção contra, estaria com todos os julgamentos já julgado, né? Porque tudo isso aí seria julgado em segredo, porque se eles soubessem, eles atrapalhariam, né? E depois eles só saem, só revelam, ó, aqui os crimes são tais e saem prendendo todo mundo, né? Então eles falam que estão muito perto disso e que o Code Vídeo estaria sendo usado para isso, como desculpa. Então eles falam que o cara está infectado, vai e prende, né? Não sei, pode ser, talvez sim, talvez não, mas se é agora ou não, eu acredito que é uma coisa que está perto de acontecer. Né? E uma vez perto, eles como animais acuados podem atacar. Então a gente vai ver um monte de coisa acontecendo, né? Que pode vir para os Estados Unidos, mesmo que seja o Trump lá, ele meio que ordena, ele meio que é obrigado. Não sei como que funciona, mas acontece, né? Tipo o cara ir mandar vários navios para a costa da Venezuela e começar a parar os navios que vão para abastecer a Venezuela. Né? A gente sabe que de longo tempo eles querem um petróleo. Entre outras coisas que a gente não sabe. Então aqui os pássaros mortos pela 5G. Então a 5G, ela supostamente ela enfraqueceria, né, o sistema imunológico das pessoas. A poluição eletromagnética, então como o 5G ele tem uma poluição mais forte, só que aí você tem outros canais falando que a luz é pior. Eu não sei. Tem muita manipulação nesse meio. Eu acho que pode se ter alguma coisa a ver com o 5G. Ela pode estar enfraquecendo. Assim como tem aquelas redes de transmissões elétricas, transformadores, né? Prejudicam um pouco as pessoas que vivem perto daquilo. A saúde. Então pode estar ligado, né? As mortes de pássaros, né? E todas essas coisas. Porém, a 5G, se ele trabalha numa frequência mais alta, eu diria que o ser humano, passando por uma dimensão mais alta, ele teria que se adaptar, elevar a frequência. Então, a frequência tipo que seria alta já não é tão alta e não interferir tanto. Né? Então, como eu falo, não veja a coisa só de um ponto, mas veja a coisa no total. Né? Por exemplo, digamos que os satanistas soltaram o code vídeo para eliminar os chineses. O que eu acredito? Qual que é a teoria que eu acredito? Eles vêm, manipulam o vírus, né, para atingir tal tipo de raça. Isso eu já vi outros insiders falando. Né? Então, eles queriam atingir a China, porque a China estava se tornando potência econômica. Gente, sempre essas guerras sempre houve. Né? Um país não querendo que o outro domine. Né? Então, programa ali o vírus para atingir tal tipo de raça. Né? Tal tipo, atingir a raça amarela. Soltaram lá, beleza. Também tem a versão que escapou do laboratório. Só que, gente, escapar do laboratório, os caras têm uma segurança. Né? Quando mexe com esse tipo de coisa, que é muito difícil. Eu acho muito difícil a coisa ter escapado, simplesmente. Né? Eu acho que teve realmente a mão de alguém que foi lá e soltou. Porém, não se imaginava, porque assim, a gente está em tempos de mudança. Né? Então não é que eu estou causando isso, o todo está causando isso. E as pessoas mais sensíveis àquilo lá, ela pode se precipitar. Né? Então isso pode ser apenas uma precipitação. Alguém se precipitou e lançou. Algo que já ia vir de uma forma ou de outra. Então a pessoa só adiantou o que já ia acontecer. Né? Se não fosse por vírus, ia ser por guerras. Né? Porque a energia está mexendo, vai mexer, vai balançar. Então se houve uma precipitação, melhor. Né, porque as pessoas já vão se habituando àquilo, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que eu acredito? Soltaram lá, né, para tipo causar um impacto nos chineses, só que porém como a coisa está mudando, né? Aquela coisa do Looking Glass que antes eles olhavam e conseguiam ver até 2012, né? Diziam que antes eu pesquisava antes de 2012, então eles tinham o Looking Glass, que é tipo um vidente lá, eletrônico e tal, né? Eles olhavam, jogavam ali na máquina tal ano que vai acontecer. Aí o negócio ia lá e dava lá isso. E se eu fizer isso, se fizer isso, vai acontecer isso. Né? Como desse previsões para eles de acordo com as ações. Mas isso só ia até 2012. 2012 para frente a máquina não dava mais previsões. Né? Então, eles não tinham mais isso. Né? Então a coisa mudou. Então eles arriscaram, soltaram lá e o vírus é mutável. Então eles falam que é um vírus inteligente. Não é uma coisa que vem, é negativa, é uma coisa que vem para ajudar na mudança. Então quem tem a energia mais baixa, né, como eu já falei no começo do vídeo, ela pega. Né, e a coisa vai mutando de acordo com cada país. E é um vírus, não teve controle. A coisa se espalhou. Né, e está afetando qual país mais afetado hoje? É os Estados Unidos.
né? E o resto do país, aqui a gente vê que a coisa está ficando grave e se fala que não, porque os dados, né, eles não mostram, não tem teste para todo mundo. Desculpem. Então aqui, ó, aqui é uma atualização, né, do que está acontecendo, ó, o tanto de casos, de recuperados, ó, o total de mortes, o total de confirmados, então mais 3 milhões no mundo, já morreu mais 212 mil, só que esse número é muito maior, porque tem países que estão enterrando as pessoas sem fazer o teste, né? Aqui no Brasil, ó, 67 confirmados, 4.600 mortes, mas é muito mais, né? Tem cemitério só que por dia tá enterrando, por exemplo, 30 pessoas, aí você vai fazer a conta, você vai ver que dá muito mais, né? Porque o país não está fazendo teste, realmente só está enterrando, né? E, e ok, deixa eu só continuar, depois eu volto aqui. Então, assim, eu já me perdi de novo, né? Fala do Covid. Espalhou para o mundo inteiro. Então essa doença, ela estaria, digamos, foi uma precipitação, mas assim que vai atenuar, tipo assim, ela amortece o que está chegando, né? E muitas pessoas estão prevendo coisas muito piores. E a gente, para dia 29, a gente tem um meteoro que passa perto, mas pode não influenciar, ou não sei, né? Ahn, o fato é que a Terra, o normal, o que estava vivendo aqui, é muito, muito diferente, é um contraste gritante do que é um mundo liberto. E se a realidade que chega é de um mundo liberto, a mudança aqui vai ser drástica. Né? Vai ser drástica. Vai levar muita gente mesmo. É a transição, muitas pessoas morrem. Né? Então por isso que é difícil falar desse vídeo, porque as pessoas têm medo. Não tenham medo, gente. É normal. Não que morte, será? Você tem que ter superado isso para ter contato com esse material. Né? E assim, o que eu vi, né, qual a minha forma de entender dessa mudança, tentar ver a coisa mais holística. Então, é uma coisa que, mesmo que houve uma precipitação humana, é o todo causando, né, é o corpo, célula, terra, porque a célula tem a divisão, sabe a reprodução das células, quando você vê lá quando aquelas animações que mostram, né, uma célula se reproduzindo, vira duas, quatro, né, acontece mais ou menos isso com a Terra, né, elas têm, como eu falei, o céu e o inferno descendo, mescla tudo, né? Aí vai ajudar a separar o que vai ficar de um lado e do outro e tem aquela separação, né? Isso é, é o todo. Isso é a existência. Se não acontecesse isso, não haveria a nossa realidade, né? Tem que haver uma coisa e outra para ter a realidade, né? Então é perfeito. Porém, tem que ser o mais amortecido possível essa separação, né? Então, por exemplo, eu estava pensando, se uma pessoa morre por guerra, ou por um meteoro que cai, ou por qualquer coisa do tipo, é uma morte muito, assim, de uma hora para outra, é muito drástica. Então, para a consciência, aquilo é muito ruim. Né? Porque muitas consciências, como eu falei, ela não consegue perceber o agora acontecendo. Né? Ela passa pela morte, só que ela passa de forma inconsciente. Ela não percebe, né? Não recebe aquele aprendizado. Não se prepara, né? Então, é tipo como quando acontece em acidente, né? Em assassinatos. Então a pessoa não espera. Né? Então não houve um preparo. Por exemplo, por que a morte pela velhice é perfeito? Né? As pessoas não deveriam nem ficar tristes. Né? Quando a pessoa teve sua vida plena, aí fica velhinha, né? E vai e faz a passagem. É perfeito, isso é bonito. Né? A pessoa conseguiu vir fazer o que veio, completar a sua jornada. Né? E essa pessoa ela vai muito em paz porque ela se preparou. Ela entende a consciência dela, né? Tem aquela programação que fica velhinho, morre. Então a pessoa já se preparou, né? Aí qualquer outro tipo de morte também não é também drástica, só que, né, um pouquinho pior que a da velhice. Não é pior, né? A palavra é só uma forma de dizer. É a doença, porque a pessoa está doente, ela vê o corpo definhando, então ela espera que haja o desencarne, né? E muitas pessoas têm aquela aceitação, né, que é o câncer. Né? O câncer também é uma doença que é falta de fatores energéticos aqui, cai muito e tal, né? E acaba afetando o corpo. Então a pessoa se prepara. Não é aquela coisa drástica de uma hora para outra que a pessoa fica, sai do outro lado e continua aqui porque acha que está viva, que não morreu, porque não viu. Então ela não segue o caminho, né? Então quando vem a doença afeta muitas pessoas, né? Que dizem que vai piorar, não sei, né? Mas se piorar, para mim é um indício disso, né? A coisa sendo amortecida, né? Preparando. Então a pessoa que
Poderia, por exemplo, se não acontecesse morte em massa agora com doenças nem nada, poderia, na hora que a energia chega de uma vez, dar uma sacolejada, dar terremotos, aí morrer muita gente de forma drástica, de uma hora para outra. Né? Pessoas que vão sair loucas e sem saber o que aconteceu. Né? Porém, já a pessoa indo em levas, né? Dessa forma amortecida, porque ela vem, fica doente, agora eu vou morrer. Então ela tem aquele tempo para se preparar. Né? Para pensar, nossa, eu vi, aconteceu isso, eu morri. Eu fiquei doente, né? Aconteceu isso e isso, eu morri. Né? Não sei se vocês estão entendendo, né? E é a forma que eu vi, né? Uh, de formas de morrer, é melhor morrer por doença do que morrer de uma catástrofe imediata, de uma hora para outra assim, pá, que a pessoa nem... É uma mudança muito drástica de realidade. Então, a doença ela é gradativa. Então, por isso que está vindo de forma de epidemia e não de guerras, que seria muito pior. Embora também a guerra então vencer a outra forma que é usada, só que é um pouquinho mais drástica do que a doença, porque a pessoa que vai para a guerra ela está preparada para a morte, então ela sabe que ela pode sair de lá morta. Né? Os países que estão em guerra sabem que aquilo pode levá-los à morte. Né? Só que aí pior também vem a catástrofe, porque a catástrofe você não está esperando. Você sabe que vive ali num país que tem terremotos e tudo, mas do nada vai todo mundo ali, né? De repente é mais drástico ainda. Então é isso, né? Sobre as crianças, o QAnon, Covid. Aqui é um painel que dá para acompanhar os terremotos atuais. As tecnologias que estão vindo, tem muitas tecnologias vindo através da Tesla, né? Que é curioso. Bom, gente, eu acho que eu já falei tudo que tinha que passar. Mais um principal, né? Deixa eu ver. Deixa eu estar com 1h20. Mas o principal estamos naquele momento do filme. Eu confesso que eu torço para que venha essas mudanças. Né? Então essa é a parte do ego que quer mudança. Né? Eu acho que ninguém que está aqui na Terra está satisfeito. Eu entendo perfeitamente que nós temos a aceitação que temos que viver no agora. Se você anseia por mudança, você não está no agora. Então a gente tem que se olhar, se reconhecer nisso. Né? Então faça o seu melhor no agora. Esteja em paz. Né? Eu fico um pouco ansioso de fazer um material como esse para não levar pânico para as pessoas. Né? Porque assim, as pessoas não querem ver a realidade. Né? Então assim, eu acredito que esse vídeo ele não tem aquele impacto porque tem pouquíssimas pessoas que vê e espero que as pessoas que vejam tenham maturidade espiritual para olhar, para lidar com esse assunto, né? Para que olhe ao teu redor. Então vamos supor, tem um satanismo que destroça bebês, né? Então se eu tenho maturidade e olho para isso com compaixão, com uma energia diferente, eu estou tirando a energia negativa daquilo e aquela realidade começa a se dissolver. Porque ela está lá, ninguém está olhando, então está acontecendo. À medida que a energia chega e chega até a minha consciência, até o meu mental, né? Toca o meu emocional, que a princípio o meu emocional está revoltado com as coisas que acontecem aqui. Então vai projetar essa revolta para cima desses caras. E a revolta das piores, que a gente deseja, né? Se eu tivesse o poder de mudança, não seria tão lento como é, né? Só que aí tem uma sabedoria que está acima de nós que vai com calma, vai agindo com calma e vai fazendo as mudanças. Então isso você também começa a manifestar e começa a entender, né? Então você manifesta o quê? Uma energia mais sutil, que é o que o meio precisa, que é a energia que está chegando. Então você começa a dar passagem a essa energia sutil e deixa ela continuar agindo. Né? Então faz parte ao nosso despertar nos tornar consciente de tudo o que está acontecendo aqui. De tudo, porque isso é nós. A Terra somos nós. Né? E você desperta, consciente de tudo que acontece nessa célula Terra, você desperta e depois eu não sei. Né? Depois eu não sei. Mas isso é estar consciente do meu meio imediato, do meu círculo imediato, seja ele pequeno, que abrange apenas o meu bairro, minha família, ou o meu país, ou o meu mundo, ou outros mundos. Esteja consciente, seja como for. Não fuja de nada, não queira nada, observe.
né? Faz parte do nosso ser como egoístas querer. Eu quero sim muitas coisas, né? Mas eu entendo a mecânica como funciona e eu consigo ficar em paz com isso, né? Então assim, as pessoas falam, ah, eu nem sei porque as pessoas falam, mas eu vou colocar isso porque eu acho que eu coloquei num vídeo anterior e não coloquei nesse, né? Ah, de que você tem que resolver o problema agora, que está acontecendo agora, e não se preocupar quem é o causador, né? É válido, é válido isso, mas isso vai de acordo com o seu mental, se o seu círculo imediato é só o seu familiar, ou se é só o seu bairro ou o seu país, né? Se você tem um círculo mais expandido, é melhor, né? Vou saber o que está chegando até mim e quem está causando isso, né? Porque legal. Se eu posso saber os dois, por que eu vou saber só o que está chegando até mim? É ideal, porque o que está chegando até mim eu sei, eu me dou com aquilo e resolvo aquilo, né? Porém, se eu não souber quem está causando, vai chegar de novo, né? Então isso é expandir. Então é, por exemplo, você está no mar, a onda chega até você, que tá lá normal, você está lá brincando, tal, aquela normalidade. A onda chega para perturbar. Se eu não sei, se eu não desconheço, aquilo vai me jogar e me tirar meu ar, vai me enrolar por baixo, né? Se eu sei, o que eu vou fazer? Eu olhei a onda é assim, assim, assado, eu posso pular, não, ela é muito grande, então eu vou prender minha respiração e vou mergulhar por baixo e sair. Esse é o que está acontecendo agora, codivide. Então vou me tomar minhas precauções, não, me cautelar, tal. Mas se eu não sei o que está causando, a coisa não vai parar, ela vai continuar, né? Então, ou seja, quando eu sei é o quê? Eu vi a onda, só que eu olhei por cima, eu vi que vem outras ondas. Então eu vou ter que parar, eu vou ter um tempo para subir, pegar mais ar, me divertir um pouquinho, depois eu volto a mergulhar. Então eu tenho uma visão mais ampla. Eu olhei e vi que é duas ondas, uma atrás da outra. Então um simples mergulho não vai servir para quem está olhando o imediato. Viu a onda, para e desce e depois sobe. Vai subir, vai bater de cara com a outra onda. Eu já tenho um pouco de visão a mais, né? Então vê que a sua consciência ela expande. Então pega outras coisas que estão acontecendo, né? Tem um panorama maior da realidade, né? Então faz parte de tudo isso. Não só você ver o agora, se você pode ver, se você consegue só, se a tua realidade, né, é ver só agora, ver só o que está acontecendo, legal. Mas se você pode se ampliar e ver um pouco mais, veja, né? Isso eu não diria que não é se projetar nem para o passado nem para o futuro, é o agora no mundo, né? Então assim, nessa questão que eu coloquei, quem são os causadores, né, que são os satanistas e tudo mais, ou a irresponsabilidade de quem lidava com essas doenças, né? Não sei porque a pessoa pesquisa isso e tenta desenvolver, aperfeiçoar, né? A coisa bem paranoica. A desculpa deles era que é para evitar que alguém usasse como arma biológica. Se usasse, ele saberia como resolver. Olha o que acontece. É assim, o ser humano é incrível, né? O fato é que acontece, né? Então a gente sabe, a gente tem uma maior noção. Então a gente não vai aceitar tudo que vem lá de fora. É aquela onda que está lá atrás que está vindo ainda, né? Porque depois dessa onda vai vir o quê? Vacinação na testa. E muitas pessoas estão falando do quê? Microchip, metais pesados, né? E já é sábio, né, que muitas vacinas elas prejudicam. Muitas pessoas sensitivas falam que sentem uma coisa energética muito ruim com a vacina, né? E essa é a segunda onda. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Ela está ganhando força, está ficando fraquinha. É isso que a gente consegue ver também, né? Então é isso, gente. Eu acho que isso define bem esse tema, né? O que passa, o que está acontecendo, meu, tá uma loucura. Estamos em tempo de transições, né? Esse GIF eu achei muito louco, esse quadrinho, muito, muito legal, porque é isso que está acontecendo. As naves estão vindo, estão nos observando, né? Por quê? Porque é tão importante aqui? Porque, caramba, essa capa tem esses ETs dentro. Tem ETs muito elevados, tem primatas, né? Então tem uma mistureba aqui de dimensões, né? Nós estamos alcançando dimensões que às vezes esses seres não alcançam, né? Eles olham e falam, caramba, que negócio louco que está acontecendo aí, né? Ainda mais nesse momento que a energia chega e balança tudo, eles vêm para ver. Então tem muitas naves, né? A gente vai ver naves, eu acredito que sim, né? Né, é aquela parte humana que quer realmente as mudanças, que quer que essa realidade transforme. Não porque mude, mas que venha uma coisa que a nossa alma traz, que não é o que sempre foi o comum da Terra, né? Como eu estava falando, né? O Codivide pode estar assustando muita gente, mas não assusta o africano,
que morre de fome, que tem os seus filhos morrendo de fome, que tem outros problemas maiores, né? Que luta por um inimigo que às vezes se passa por bonzinho, que acha que chega lá e fala tá ajudando, mas tá fazendo de tudo, na verdade, para que o país deles não sejam livre. Então é isso, gente. Esse vídeo temas atuais, mas eu falo, expanda a sua consciência, porque não veja só o que está aqui na Terra. O que está aqui na Terra sempre esteve. Né? Fique feliz por você estar conseguindo ganhar consciência, podendo estar vendo tudo isso. Né? Então eu fico muito feliz de poder saber, né? De ter maturidade para ver. O que a gente faz com as criancinhas, né? Com os filhos, quem tem filhos? Você nunca conta a verdade. Né? Ah, tá vindo uma invasão. Você, tranca seus filhos, fica aí dentro porque vai chover muito forte e ninguém pode ir lá fora. Né? Tem muita arte que fala isso. Muitos filmes que retratam como que é feito. Né? Então você nunca fala a verdade para as crianças. Como no Arquivo X. Né? O modem lá, tem o modem e a escolha. Né? O modem o tempo todo querendo saber a verdade. Quando ele sabe, ele age que nem os caras se escondiam. Porque a verdade era o que? A destruição do mundo em 2012. Né? Eu dei um spoiler aqui, mas o negócio já é velho, não tem problema. Então ele começa a esconder também. Né? Como se o resto não tivesse maturidade. Mas, gente, quando a gente cresce, muita coisa de adulto que a gente tem maturidade, a gente passa a ter maturidade e enfrentar aquilo, saber a realidade. Então a gente já tem que crescer de novo, crescer agora para seres cósmicos e saber a realidade e saber que aquilo não nos assusta, não nos assusta, né? Eu espero que vocês consigam entender isso, né? Porque são parte dessa realidade, porque todos nós somos, né? Então é isso, gente. Não adianta prolongar muito mais. Acho que é um dos vídeos mais longos que eu já fiz. A intenção é sempre fazer curto, né? Mas é muita coisa mesmo, né? Se fosse colocar tudo, então eu coloquei algumas coisinhas, outras mais. Mas a nossa realidade é muita coisa acontecendo. A realidade das pessoas que estão dormindo é uma realidade mais confortável, que eu falo aquela realidade de 3D, de mídia, né? De que você vai ver a novelinha. Então a sua realidade é a novela. Você vai sair, você vai conversar sobre novela. Vai ter o futebolzinho que vai voltar, então as pessoas vão comentar sobre futebol. Meu time ganhou, não sei o que, vira aquela discussão. E vocês têm que perceber que isso é ração mental, né? Apenas para manter a mente girando, né? Basicamente funcionando. Então aquele escravo vai ser útil para continuar mantendo a máquina aqui rodando, né? Alimentar essa discussãozinha. Então, aí, de tempos em tempos eles colocam ali alguma coisinha para, né? Um aperitivo diferente. Né, mas você vê que aquelas pessoas bem rasas, né, você não consegue extrair nada. E a nossa realidade, ela é muitas e muitas vezes além disso. Então vocês já percebem isso. Né? Então a coisa é tão surreal, é tão fora o que já tem aqui, que você não vai conseguir atingir essas pessoas. Deixa essas pessoas quietinhas. Né? Elas são coelhinhos ali na cerquinha, seguras, e ali está perfeito. Né? Se você falar que há uma ameaça de chegar algo e vir destruir a cerca, você... Bom, no melhor dos casos não vai surgir efeito algum. Ela vai falar, não, isso aí não existe. Mas essa ameaça existe. Né? Bom, há várias formas de ver isso. Né? Mas assim, não se preocupem com isso. Né? Continuem presentes, conscientes. Né? Agora está chegando no ponto máximo ali do filme. Então, né? Peguem, como dizem, peguem suas pipocas e, né? Olho na tela, olho em si mesmas, né? Voltem para dentro de si, se sentirem que não estão se sentindo bem, meditação, silêncio, né, como se falam, não tirem tanto o foco dessa mídia externa, principalmente da mídia comum, que ela fica toda naquela ração e medo, né, que é o aperitivo que chegou agora, que todos os coelhos estão em pânico, mas nem tanto, porque eles não têm noção real do que acontece. Então isso é como crianças, deixem que brinquem, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu sempre deixo e-mail aqui e tal. Vocês podem aí nos comentários dar alguma sugestão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.